Olá, queridos alunos dos 7º anos da Escola José Cardoso de Lima. Iniciando aqui a nossa semana de aulas remotas, primeira aula de língua portuguesa. Espero que todos façam todas as atividades com muita dedicação e muito capricho. Só para esclarecermos, as nossas aulas serão gravadas e a cada semana ou cada nova aula, vocês podem se deparar com a gravação feita por um professor diferente. Eu sou a professora Eurides, mas na próxima aula vocês poderão ter uma outra professora de 7º ano falando através do vídeo, certo? Para começarmos, vamos usar bastante o nosso livro, que eu creio que todos vocês já tenham em casa, e através dele vocês não têm o trabalho de anotar as atividades em caderno, facilitando assim as nossas aulas remotas. E nós vamos começar pelo gênero texto teatral. É um texto interessante, de leitura fácil, rápida, e é o primeiro gênero abordado aí no livro de vocês. O texto teatral é também chamado de texto dramático. Não é que sempre a história vai trazer um drama, uma história triste, mas é o nome do gênero textual. Eles são textos diferentes, a organização deles no papel e também em relação ao conteúdo, ao objetivo do texto. Então, uma das diferenças desse gênero é que ele é um texto produzido especificamente para ser representado ou encenado no palco por atores. Eles podem ser escritos em verso ou em prosa, ou seja, escrita em texto normal, com parágrafos, ou ser um poema que também conta uma história e pode ser dramatizado, encenado num palco. Também temos outras características peculiares ao texto teatral ou dramático. Quais são elas? Ele é do gênero narrativo, como outros textos, crônica, conto, fábula. Por que narrativo? Conta uma história, tem os personagens, onde acontece a história, como acontece, quando. O que tem diferente dele dos outros narrativos é que ele não vai ter um narrador. Nós vamos ver isso mais à frente. Tem também como característica diálogo entre personagens. É o que mais tem no texto, quase completo, são os diálogos, com o nome do personagem que vai falar na hora de encenar a peça teatral. Também uma característica desse gênero é o discurso direto. Discurso direto é quando o próprio personagem fala, ao invés do narrador falar por ele. Temos também aqui como características, diferente de todos os outros gêneros, os atores, a plateia e palco, quando a peça já é encenada pronta para o público. O cenário, figurino e sonoplastia. A maioria dos textos teatrais, quando apresentados, eles precisam de um cenário específico, de acordo com o descrito no texto, o figurino para os personagens representar seus papéis, e a sonoplastia, que às vezes tem algum fundo musical entre uma cena e outra, e assim acontece a peça teatral em si. Também, além da linguagem da fala, na peça teatral vamos ter a linguagem corporal e gestual. Então, os atores vão falar na peça, além de usar a fala, às vezes usam também gestos e a linguagem corporal, algum gesto que eles façam, uma dança, um movimento do corpo que também tem a ver com o que eles querem representar para o público. Temos aqui a ausência de narrador, que eu falei, ele é gênero narrativo, mas diferente dos outros textos, não vai ter um narrador contando a história e depois a fala dos personagens. Ele tem a fala dos personagens e junto com essa fala vem o que chamamos de rubricas, que são algumas orientações
para os atores quando tiverem em cena. Agora nós temos aqui algumas características no corpo do texto, na escrita em si. O que é que aparece nesse texto teatral? Espaço, onde vai acontecer aquela história, como tem que ser o espaço, se é uma sala de aula, a cena acontece num espaço rural, então no palco vai ter que ser montada a representação desse espaço. Também no corpo do texto vai constar as cenas, como é dividido, se a peça teatral ela é inteira, uma só, se é dividida em etapas, que chamamos de cenas. Então, no texto escrito já vai aparecendo quantas cenas tem o texto. O ato também é uma forma de dividir em quantos atos, em quantas cenas, são partes, etapas da peça teatral completa. Também temos aí quem são os personagens, a descrição deles, toda a caracterização para que seja feito, esse personagem seja criado, o figurino e tudo mais de acordo com o que ele vai representar. E as rubricas, como eu falei antes, que são as orientações de interpretação e de movimento. Então, elas vêm assim, entre parênteses, às vezes lá no texto, ou com a letra diferente, indicando se quem vai representar naquele momento tem que ficar sentado, tem que ficar de pé. Então, são orientações, já que não tem um narrador nesse gênero. E para a gente começar a trabalhar, a conhecer um pouco mais desse gênero, que vocês já conhecem na prática, vocês agora vão conhecer como ele é organizado, qual o objetivo dele, as características específicas. Então, nós temos o primeiro texto teatral que vocês vão analisar, que é o texto O Avarento. Então, antes de vocês fazerem a atividade na aula, vocês vão conhecer uma peça teatral gravada e depois vocês vão ler o trecho dela que vem no livro de vocês. Então, o texto O Avarento é desse autor, que aparece aqui a imagem, que se chama Molière. É um francês e esse autor, ele tinha assim como uma característica bem marcante a sede de verdade. Então, ele gostava de escrever seus textos teatrais assim bem interessantes, relacionado aos comportamentos sociais, né? Ele queria mostrar a verdade, como eram as classes sociais, o que cada pessoa fazia. Então, ele tinha essa característica bem marcante. Então, no livro de vocês também tem um pouquinho da biografia dele. Então, ele usava um texto bem simples, com expressões mais do dia a dia, expressões coloquiais, para facilitar para o público. E essa sede de verdade dele aparece na composição dos personagens, que ele mostra de forma bem humorada as contradições e o ridículo da natureza humana. Então, ele construiu esses tipos nas peças teatrais dele. Tinha o devoto, tinha o nobre, tinha o pedante, o emergente, e ele conseguia desmascarar as pessoas que tinham determinados comportamentos que ele não aprovava, só que tudo isso com muito humor. Então, essa peça teatral que vocês vão estudar agora, O Avarento, ela é bem humorada, muito engraçada, e vocês vão conseguir, através dela, tentar ver essa característica do autor, que era essa sede de verdade, de mostrar os comportamentos e como é a natureza humana. E depois que vocês assistirem a essa peça, que eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem no YouTube, vocês vão ver no livro de vocês que tem um trecho do texto, não é a peça completa, O Avarento, que tem das páginas 12 a 14 do livro. Aqui a capa do livro de vocês, para lembrar do 7º ano, e aqui ao lado tem o nome do grupo teatral que gravou essa peça, que vocês vão assistir no YouTube. Lá vocês vão encontrar várias gravações, várias versões dessa peça. Eu pedi para assistir essa aqui porque ela é feita no Rio de Janeiro,
Então, feita no Brasil, adaptada à linguagem e à tradução. Mas lá tem versões também feitas em Portugal e em outros lugares. Mas aí já não tem a tradução para a nossa língua portuguesa. Então, é do grupo aqui, OST. E vocês têm aqui o link para assistir a essa peça. É uma peça muito engraçada, vocês vão gostar muito. Então, podem acessar por esse link, assistirem a peça e depois vocês vão ler o texto lá no livro de vocês. Com o livro em mãos, após assistir a peça, ler o texto, vocês vão fazer as atividades no caderno. Então, na página 15 do livro de vocês, vocês vão fazer todas as questões que tem aí. Anotar no caderno, lembrem-se de colocar a partir de agora no caderno a data, para ficar organizado quando começaram as aulas remotas de vocês. Podem até fazer uma nova capinha para separar, e aí vocês vão responder as questões da página 15. Essas questões são referentes ao que eu acabei de mostrar para vocês, as características de uma peça teatral, quem são os personagens que vocês vão ver no excerto do texto, etc. Também eu peço que vocês anotem aí no caderno essa seçãozinha do Para Lembrar da página 18, que traz as características de um texto teatral, para vocês fixarem melhor porque esse texto se diferencia dos outros. Depois dessa primeira atividade no caderno, eu gostaria que vocês fizessem também no caderno de vocês a atividade 2 proposta aqui. Para fazer essa atividade 2, vocês vão utilizar a página 16 do livro. E essa página traz uma palavra muito interessante, que foi muito usada, inclusive, nesse nosso período de pandemia, de quarentena, e vocês podem ter visto, de repente, num jornal, num programa de TV, visto algum vídeo, e as pessoas falam muito nessa palavrinha aqui, empatia. Então, o que essa palavra significa? Ela está aí na página 16 do livro de vocês, e vocês vão observar que ele traz 2 significados, embora ela tenha outros, né? Então, aqui tem o significado 1 e também tem no livro de vocês aí o significado 2. Então, vamos nos até ao significado 1, que significa o quê? Empatia seria a experiência pela qual uma pessoa se identifica com a outra, tendendo a compreender o que ela pensa e a sentir o que ela sente, ainda que nenhum dos dois o expressem de modo explícito ou objetivo. Então, observando esse significado 1 aqui, empatia seria isso, não que você vá lá viver a vida do outro, passar pelo que o outro passa, mas que você se importe, que você pense o que o outro está passando. Essa palavra foi muito usada e agora nós vamos trabalhar um pouquinho com o significado dela. Então, vocês vão fazer essa atividade com essa palavra, buscando novamente, ler aí na página do livro de vocês. Atividade 2, no caderno. Então, vocês vão observar a palavra e, com esse significado 1, vocês vão procurar uma imagem ou um recorte, de repente, de uma revista, de jornal, na internet, ou pode ser também uma história que vocês vivenciaram vendo, lendo, ouvindo, e nessa história ou nessa imagem você percebeu um exemplo de empatia. E agora você vai fazer o quê? Colar essa imagem ou recontar essa história da sua maneira e depois explicar por escrito por que você viu uma cena que mostrou empatia de alguma das pessoas envolvidas, certo? Então, a atividade 2 é apenas isso. Pronto, nessa aula de hoje, que é a nossa primeira, vocês vão fazer essas 2 atividades. Então, só recapitulando, vocês vão assistir a peça teatral O Avarento,
Vocês vão ler o trecho da peça no livro, fazer a primeira atividade escrita, respondendo as questões no caderno, depois a segunda atividade no caderno, que é vocês colarem a cena ou recontar a história e falarem sobre o termo empatia, certo? Então, façam a atividade com muita dedicação e até a próxima.